Bom dia, Cirlei Oliveira. Nós estamos no 20º dia de uma jornada de 30 dias do Clube das 30. Vamos chegando, né? Que hoje nós temos trabalho. Bom dia, Pati. Bom dia, bom dia. O pessoal do Face está chegando. Oi, Tati, bom dia. Vamos trabalhar. Tá com o seu diário de bordo, pega o diário de bordo, viu, gente? Temos que escrever, não tem jeito, porque depois a gente não consegue, né? É muita coisa para reter. Como hoje eu vou trabalhar um conceito, que a gente entra agora numa nova fase da nossa jornada. Tá dando para ouvir bem aí? Tá tudo ok? Então tá, vamos caminhando, né? Vamos caminhando. Olha só, ontem a ideia é que vocês pudessem olhar para os sabotadores, tá? Entender os sabotadores, a função de entender os sabotadores, né? Oi, Nava, bom dia. Bom dia, Lu. A intenção de você entender os seus sabotadores é para você chegar num exercício, você ficar boa, tá? Boa mesmo, de poder se analisar. Bom dia, Gi. Bom dia, Bia. Tá? É você se analisar, é você poder olhar para você no momento das suas escolhas, no momento das suas decisões, no momento que inclusive você não deu conta, sabe? Frustrou aí, escrevi uma rotina e não consegui realizar, né? Que nem ontem, um de vocês falaram, não realizei nem 10%, realizei 10% da minha rotina. Então, a ideia dos sabotadores, bom dia, Harumi, bom dia, Li, é você olhar, tá, para os sabotadores e dizer, por que eu não consegui cumprir minha rotina, tá? E hoje eu vou te dar os 2 referenciais básicos, que é você analisar, para olhar e falar, quem está governando a mim? Sou eu ou são os meus sabotadores? Né? É a minha criança, sabotador é trazer sua criança para a sua vida, sabe? Né? Os sabotadores vieram de lá, né? Vieram ali das nossas experiências da infância, eles surgiram para nos proteger, para nos guardar, né? Tinha uma função nobre, mas à medida que eu vou ficando adulto, os sabotadores deveriam, né, ser minimizados. Mas como nós não crescemos num sistema tão funcional, tão saudável, a gente acaba trazendo, o esquivo é uma prova, né, Bia? O esquivo é terrível. Todos os sabotadores, né, disfuncional, traz muito problema. O esquivo eu acho que para muitas de nós é um dos mais desafiadores. Mas a ideia é minimizar ele. Por que eles gritam tanto, né? Por que eles governam tanto a nossa vida? Porque ainda nós temos o nosso lado criança, tá? Que é quando a gente tem aí, a gente estuda sistêmica, a gente compreende um pouco e você vai entender isso, né? Bom dia, Araci, lindinha. A gente deixa o nosso lado criança falar muito. E a gente não tem consciência, tá? Uma das coisas que faz os sabotadores passear pela nossa vida é a inconsciência. Mas a consciência, a gente pode ser chamado, gente, como luz na escuridão. Né? A consciência, ela é um processo, ela é fantástica, ela é necessária em qualquer processo de libertação. Porque é libertação, é literalmente você se libertar de um sabotador e pegar o governo da sua vida. Tá? Então a gente vai falar muito sobre isso, eu vou te dar aí um caminhozinho prático, preto no branco, tá? Oi, Beth, bem-vinda. Para você poder olhar. Então a ideia é que vocês comecem a ter hábitos mentais, sabe? A ter uma postura comportamental que quando você rodar numa situação que te desconforta, que te frustra, você vai fazer as perguntas básicas aí para entender quem está falando, né? Porque quem tem que falar é você, é a sua sabedoria que tem que falar, tá? É o seu superego aí, com todos os princípios e valores que você estabeleceu, está estabelecendo para sua vida, né? Os fundamentos lá que está abaixo do teu alicerce, que precisa governar a sua vida, né? E isso tem uma conexão muito forte com fé, que eu falei para vocês, né? Bastante sobre a questão da fé, porque sem ela é impossível avançar. Por quê? Porque nós caímos em nós mesmos. E aí eu vou dizer para você, nós lutamos contra nós mesmos, né? Nossa natureza luta contra o nosso sábio, tá? E aí a gente precisa combater isso. Então, a ideia hoje é falar destas questões. Eu queria, inclusive, terminar a live antes, porque eu tenho visita. Hoje as minhas irmãs vêm tomar café comigo.
e eu queria estar prontinha a hora que ela chegasse. Então eu vou tentar, mas já tá tudo pronto, tá tudo ok aqui. Vamos respirar? Bora? Vocês estão respirando, gente? Estão tendo momentos no dia de respirar? Ó, seu sabotador vai dizer que isso não precisa. Seu sabotador vai dizer, mas isso é hábito. Assim como tomar água é hábito, né? Assim como tomar banho é hábito, respirar intencionalmente é hábito, tá? Bom dia, Fran. Então, a gente tem que, tá? Lu, tá caminhando, Lu? Né? Tudo que você estabeleceu para tua vida, que vai mudar a tua vida, você precisa ser encorajada, criar sistemas, criar aí práticas preto no branco, tá? Desde um alarme, tem aplicativo que toca na hora que você tem que tomar água, tem aplicativo que toca, gente. E vou dizer para você, quem tem aí muito alto alguns sabotadores, você precisa, nem que seja alarme aí, né? Oi, Alessandra, tudo bem? Isso, Lu, legal. Eu tô começando esse processo também. Tô sentindo muita dor esses dias, mas tô indo caminhar. A Júlia tá sendo minha guardiã. Tô indo caminhar e tô fazendo atividade funcional 2 vezes na semana, porque o meu personal não deu certo, a academia não conseguiu me atender, porque na minha cidade tá com restrição de funcionamento, né? Então ele tem que atender as clientes que ele já tinha e aí ele não conseguiu me atender. Mas eu tô fazendo atividade funcional com o Jailton, né? O Jailton é meu pastor, lá na igreja eles estão fazendo atividade funcional com o pessoal da melhor idade e eu estou lá, né? Mas tá legal. Bom, vamos respirar então, vamos agradecer pra gente continuar? Então vamos. Respiração intencional, né? Se alguém chegou aqui agora, é fantástico, é poderoso, tá? Equilibra sistema cardíaco, pressão, sistema sanguíneo, respiração, ajusta a coluna. É um negócio maravilhoso, né? Quem começou a fazer alguma atividade de meditação, toda meditação, basicamente, né, fala e trata muito como regra de disciplina a respiração, tá? Bora? Então vamos. Inspirar. De novo. Vamos agradecer. Minha gratidão hoje, claro que ela vai para Deus. Ela vai para mim. Ela vai para vocês do Clube das 30, para vocês que estão aqui hoje. Ela vai porque o tempo tá tão gostoso, tá fresco e não tá frio. Ela vai porque eu tô muito feliz da gente entrar no 20º dia. Nós entramos hoje no final da nossa jornada, gente. Nós estamos indo agora para o final da nossa jornada de 30 dias. E para mim tem sido maravilhoso em todos os aspectos. Todos. Estar com vocês aqui de manhã, para mim é algo assim... que me dá uma energia fantástica, fantástica. Ver a interação de vocês nos grupos é muito, muito bom. Vocês percebem que eu nem interfiro, né? Vocês estão lá se trabalhando com as outras, tá muito legal. Eu gosto muito disso. Eu acredito nessa energia quântica que nós transmitimos a partir do nosso movimento, né? Tem gente que aprende lá só porque você botou o seu depoimento. Quem não gosta, não tem essa cultura, não tem problema, tá, gente? Não. Cada um tem seu movimento. Mas até mesmo por cada um ser tão ímpar, né, que nós contribuímos. Então eu agradeço demais. Agradeço pela vida. Agradeço por descobrir princípios, valores, pesquisas científicas que provam que nós podemos todas as coisas. 20, Lu, já estamos aí indo para o finalzinho. Voa, né? 10 dias voa. Então eu fico impactada, extremamente grata a Deus e grata à natureza, que a natureza, gente, ela não é insubmissa. A natureza não tem variação. Ela faz o que ela foi chamada para fazer. Ela cumpre o seu propósito. E é muito bom você poder contar com um movimento universal que não tem variação.
Não importa as tempestades, os tsunamis, tudo é consequência. Isso tudo é resposta natural. Então é muito bom, eu acredito muito nesse movimento de segurança, eu gosto muito disso. Eu gosto muito de manual. Então, saber que eu tenho um Deus, que Ele tem as coisas no lugar. O mundo pode estar caótico, mas Ele tem o controle dessas coisas. Ele respeita, né, as nossas escolhas e as consequências vêm, mas mesmo assim eu sei que eu tenho de buscar, né? Então isso é poderoso. Assim, eu falo que hoje eu estou encantada, né? Eu estou encantada com uma consciência que eu tive de que Deus nunca perdeu o controle, nunca perdeu o controle. Nós precisamos nos apropriar de uma verdade, isso não é religioso. Isso não é religioso. Você não precisa ir num templo ou dentro da sua religião, no seu grupo, né, espiritual, para Deus fazer coisas. É uma conexão sua com Ele. É uma conexão minha com Ele. Sabe? É o conceito bíblico de ser igreja. Você é igreja, eu sou igreja. Né? Então, isso me dá um motivo de sair assim cantando de gratidão, porque é poderoso. Outra coisa que é poderosa, não sei se você percebeu, eu sou extremamente grata por isso. Quando a gente fala, né, que nós somos responsáveis 100% com o que eu faço, com o que acontece comigo, que a realidade que eu tenho ali ao meu redor, por ação ou por omissão, ela é 100% minha responsabilidade. E as realidades que eu posso criar, eu tenho esse poder especial de criar realidade. Eu tenho um poder de co-criar com Deus. Gente, você percebe que quando você muda a sua realidade, o seu filho mudou, percebe? Muitos de vocês falam, olha, meu filho está mais calmo, ele está mais feliz, eu estou mais calma, eu estou dormindo melhor, né? Então, é um espetáculo saber que você tem esse poder. Entende? Agora, o que vai fazer a gente voar, que é muito fantástico, é que os conhecimentos estão aí. As ferramentas estão aí. As chaves de ouro estão aí. E nós podemos pegar, aplicar e as coisas mudarem. Entende? Por isso que é muito legal a gente entender que Deus criou realidades. Eu só preciso me apropriar dela, porque é a minha realidade. Quem cria sou eu. E aí você perceber que quando você muda o seu comportamento, muda suas atitudes, você começa a ter, né, tempo de qualidade com as pessoas que você ama. Você começa a entender que, olha, calma, né? O movimento é outro. Muitos falaram assim, como foi bom entender que eu ainda tenho 30, 40 anos de vida, porque tirou meu estresse, me deu esperança, né? Vocês falam muito comigo no privado. Me deu esperança. Nossa, eu tô animada porque eu não sou aquela velha que eu achava que eu era. É verdade, né? Bom dia, Elisiane. Bom dia, Claudinete. Bom dia, Cristiane. Então, você ter essa consciência torna a sua realidade hoje um processo. Torna a sua realidade hoje algo que você olha e diz, uau, eu posso mudar, eu posso rever, né? A Nalva está dizendo, há tempo para tudo e Deus sabe de todas as coisas. E quem precisa saber somos nós, Nalva. Deus já sabe, mas nós precisamos saber. Nós precisamos ter consciência. Então, eu acho fantástico quando nós buscamos sabedoria e nós recebemos sabedoria. Quando nós buscamos conhecimento, nós recebemos conhecimento. E aí, a parcela desse movimento que eu amo é, eu crio realidades. Eu sou responsável. Eu sou 100% responsável. E isso pode dar medo, mas na verdade é poder. Tá entendendo? Pode dar medo, mas na verdade é responsabilidade. E não é melhor as coisas estar na sua mão para mudar a história da sua vida, da sua família, do seu casamento, da sua profissão, do seu propósito de vida, do que na mão dos outros? Não é inteligentemente melhor? Não é extremamente sábio? Então, gente, eu sou muito grata por todos esses movimentos hoje. Eu sou muito grata por todas essas verdades hoje. Estamos, Nalva, graças a Deus, e até que a gente saia, né, desse planeta, nós estaremos aprendendo. Mas eu acho o máximo, nós governarmos a nós mesmos a partir de princípios e forças que estão além de nós, porque nós somos limitados. Nós não somos, né,
Nós somos potentes, nós não somos onipotentes, né? Então é fantástico isso. Então tudo isso é motivo de gratidão. Saber que o que Deus pensa a respeito de nós, a minha identidade, quem eu sou. Eu sou filha. Eu sou imagem e semelhança do Deus que criou todas as coisas. E se você ainda tem dúvida disso, procure descobrir quem é Deus. Deus é espírito, Deus é poder. E esse espírito, ele nos dá a identidade de filho em nós. E eu, Cirlei, acredito muito, muito, muito em tudo aquilo que Jesus ensinou. A filosofia de Jesus é algo espetacular. Espetacular. Abra sua mente para você pegar chaves, gente, chaves. Muitas vezes nós estamos sendo culpados, a gente se culpa porque o casamento não deu certo, se culpa porque eu cometi uma falha terrível, se culpa porque eu abandonei pessoas, eu abandonei meus filhos. A gente se culpa por muita coisa, entende? Muita coisa. E aí você saber que não importa o que você fez. Não importa o que você fez. A Bíblia diz que Jesus já levou sobre si todos os nossos pecados. Todas as nossas dívidas estão pagas. O que ele quer dizer? Que nós não somos mais, no arrependimento em Jesus, né, em se arrepender, nós não somos mais culpados. O movimento é simples. Mas o movimento é tão lindo, tão poderoso e tão simples que a gente não acredita. Aí vem lá os seus sabotadores e diz, não, o que você fez? Imagina que você merece perdão. Imagina que um dia as pessoas vão olhar para você e vão te olhar com dignidade. Nunca na vida. Quem é você? Entendeu? Elisiane está falando, né? A Nalva falou, sim, estamos aprendendo com Deus, graças a Deus. Amém, né? O que eu tenho, o que Ele me dá. Aí a Elisiane falou, bom dia, ter claro que Deus pensa de nós é o mais importante. Saber, viu, Elisiane, quem nós somos em Deus, né? Saber quem nós somos em Deus. Não é o que a sociedade diz, não é o que a minha conta bancária diz, não é o que o meu relacionamento falido no momento diz. Quem eu sou em Deus, a minha identidade. Eu sou filha de Deus. Eu sou amada de Deus. Eu sou perdoada por Deus. Eu tudo posso em Deus. E como filha, eu preciso obedecer, né? Eu preciso saber o que meu pai pensa, saber o que ele espera de mim, saber o poder que eu tenho nele, né? Então, a chave do negócio, gente, descobre quem você é em Deus. Não fica pegando adjetivos dos seus sabotadores. Não pega os adjetivos, as qualidades que teu pai e tua mãe falou para você numa hora de raiva. O que o teu marido fala para você, o que o teu chefe, o que você fala para você, tudo isso são valores, são princípios, adjetivos, qualidades que, se não estiver alinhada com Deus, ela tem um nome: mentira. Mentira. Ponto final. Então começa a escrever tuas verdades. Vai no Google e diz assim: o que Deus diz que eu sou? Diz assim, tá? Porque se você perguntar, por exemplo, sei lá, para um psicanalista, ele vai te dar uma visão, né? Ele defende uma corrente, se o outro defende outra corrente, ele vai te dar outra visão. O que Deus diz. Aí você vai para a Bíblia, no Google, se você não tem, eu digo, porque assim, Cirlei, tá? A Cirlei. Eu tenho conhecimento? Tenho. Eu tenho minhas profissões? Tenho. Eu tenho base científica? Tenho. Mas na minha experiência de vida, aquelas pessoas que conseguem ativar a fé, buscar a sua identidade, saber quem ela é, gente, ela voa. É milagre que acontece. Porque se você não sabe quem você é, você não sabe que você tem um pai lá, independente do pai terreno que você foi. Você não sabe o que esse pai te dá, tá? Tua herança, você não sabe. Aí o mundo te diz um monte de coisa, tá? Porque nós podemos sentar as mais de 50 que nós temos no Clube das 30. E você vai ouvir muita coisa que disseram sobre você. Disseram muita coisa sobre mim. E aí diz com palavras, diz sem palavras. A sociedade, ela define camadas econômicas. Nós sabemos.
Nós sabemos que falam de nós pela cor da nossa pele, pela estrutura do nosso cabelo, pela profissão, pelas dificuldades, pelo temperamento. Então, o que eu quero dizer hoje para você? Nós vamos entrar num novo momento dos nossos 30 dias, tá? Vamos entrar. Aquilo que você recebeu até agora, você vai continuar processando, mas agora é pegar ferramentas e voar. A ideia é que no final de 30 dias, duas coisas estejam claras na sua vida, tá? O poder especial ou os poderes especiais que você tem, aquilo que você já dá conta de voar, aqueles que você precisa avançar, tá? Nessa questão de capacidade, tá? Saber quem você é e definir metas, tá? Você precisa saber quem você é. Poderes, né? Fortalezas e fraquezas. Lidar com isso, então eu vou te ensinar hoje como é que você lida com seus sabotadores, como é que você faz com o teu sábio, né? Nós falamos sobre isso nesses 3 últimos dias. E aí você vai começar uma reeducação comportamental a partir de quem eu sou, quem Deus diz que eu sou, quais os poderes especiais que eu tenho, quais são minhas fraquezas, que a hora que ela chegar, eu já sei lidar com elas, né? Eu já sei. Eu vou criar aí ferramentas, né? Estratégias para lidar com elas, definir meu propósito de vida e vou persegui-lo para os 30, 40 anos. Algumas vai dizer, Sirlei, eu não consigo fazer sozinho, então talvez você tenha que fazer uma terapia, talvez que você tenha que ter ajuda externa, né? Os seus mentores, eu tenho mentores. Eu tenho mentores, gente, em algumas áreas da minha vida, graças a Deus, tá? Então, existem pessoas que vão te ajudar nesse processo. Mas se você não define o processo, você não sabe o que Deus colocou no teu coração, o que queima, você não conhece o teu propósito, você não sabe nem para que você serve, né? Que você não é o que os seus sabotadores dizem que você é. Você não é aquilo que disseram que você é. Você é aquilo que Deus diz que você é. E o que Deus diz que você é, se você for lá na psicologia, vai confirmar. Vai lá na neurociência, vai confirmar. Entendeu? Então, você precisa ter esse movimento responsável de escrever em um parágrafo quem você é. Essa é a ideia. E depois, escrever em um parágrafo curto seu propósito. Esse é o movimento. Se você conseguir materializar isso até o final dos 30 dias, tá? Mesmo que não terminado, você vai reelaborando. Ah, ninguém te segura, tá bom? Amém? Então, nós agradecemos e aí eu quero agora, né? Colocar diante de Deus, né? Submeter aí o nosso corpo, a nossa alma, as nossas emoções, a nossa mente ao nosso espírito. E submeter o nosso espírito, colocar o nosso espírito em obediência, de aprendizado, de aperfeiçoamento ao Espírito Santo de Deus. Que o Senhor possa, que o Espírito Santo possa ministrar tudo aquilo que Ele tem individualmente para cada uma de nós. Que nós sejamos aqui um canal de bênção, de conhecimento, de sabedoria para a tua vida. Amém? Amém. Então, bora lá. O que nós precisamos fazer todo dia, vocês já sabem. Bom dia, Maísa. Bom dia, Maria. Vocês já sabem, tá? Então, marcha na respiração. Na lista de... Gente, pega esse diário de bordo, pega isso como o seu diário de vida. E eu vou dizer para você, eu tenho escritos assim há décadas, tá? Há mais de uma década. É uma delícia quando você vai lá e fala, gente, olha isso, superei. Vai ter coisa que vai falar, nossa, ainda tô travado aqui, ó, né? Mas você falar, você escrever aí os seus salmos pro Senhor, as suas poesias, para você mesma, sabe? Para as pessoas que você ama, deixa fluir, tem um tempo seu, é um tempo de crescimento interno. E se você não cresce externo, você não rompe, tá? E vocês se lembram que até ontem nós falamos muito sobre os sabotadores, tá? Sabotadores são os nossos inimigos internos, são nossas vozes internas que nos sabotam, tá? Por que eles sabotam? Porque eles estão fora do lugar, eles estão com muita voz, tá? Eles estão com muito poder sobre nós. Então, você fez o teste e você encontrou, quem não fez está lá no grupo, tá? E você encontrou os seus sabotadores. Maísa, se quiser entrar no grupo das 30, tá? Só me manda um oizinho no privado. Então, você já sabe seus sabotadores. Aí você faz uma relação com a tua vida e vai falar, nossa, realmente, né? Realmente, os sabotadores são um tratamento, né?
uma prova, que nem diz uma menininha lá, uma amiguinha minha, é a treva os nossos sabotadores, né? Então, vamos imaginar que você tem um esquivo e você sabe que quando você procrastina, é o seu sabotador esquivo que está pegando você. Qual é a grande questão? Que os sabotadores são vozes, mas o sábio também é uma voz. E o sábio é você, nesse seu processo de crescimento. Entendeu? O seu processo de crescimento você tem seu sábio. E é você vai decidir quem você alimenta. Eu alimento os meus sabotadores, a minha voz sabotadora, ou eu alimento o meu sábio. Ok? E eu vou te ensinar como alimentar ele, o sábio, e como minimizar ali, tá? Os seus sabotadores. Bom dia, Gi. Então, é isso que nós vamos falar hoje. Por quê? Porque de agora para frente, amanhã exatamente, nós vamos começar a trabalhar num nível de mais conhecimento, né? Hoje nós vamos trabalhar muito sobre isso, mas você vai começar um processo de dizer, então agora é mão na massa, eu preciso escrever minha história, eu preciso entender como eu vou combater, porque eu tenho um lugar para chegar, tá joia? Então, é muito importante que você entenda isso. Então, nós poderíamos entender que a sua voz sábia é a voz que começa pelo seu autogoverno, é você governando a si mesma. Porque o seu sabotador, vocês sabem, vocês estão vendo, a gente não governa ele. Já parou para pensar nisso? Ele não governa. Você faz a sua rotina do dia, tá? Tudo bonitinho, aí vem o seu esquivo e rouba a tua rotina. Te leva para procrastinação. Gente, é tão terrível, eu acho que vocês vão concordar comigo. Por exemplo, ontem à tarde eu estava estudando. Sem brincadeira, é impressionante. Me dava vontade de ir para o celular, falar com vocês. Aí eu ia rapidinho, respondia alguma coisa, voltava a estudar. Aí como eu não tinha mais nada para fazer no grupo, olha que louco, me dava vontade de olhar o Instagram. Aí o que tem no Instagram? Será que tem alguma mensagem? E eu não tenho essa preocupação, entende? Não é algo recorrente. Eu tô com um tempinho, olho, mas não é algo. Inclusive agora eu falei, eu vou começar a botar time para mexer no celular. Porque eu percebi que o meu esquivo, meu sabotador esquivo, ele aciona quando eu preciso ficar lá focada num conteúdo, entende? Mesmo, olha que é muito maluco. Eu tenho uma aula de 11 minutos para assistir e eu preciso fazer a resenha daquela aula. A hora que eu tô no meio da aula, que eu já assisti uma, duas, eu percebi que me dá vontade de qualquer coisa. Tomar água, ir pro celular, ir no banheiro e comer alguma coisa. A minha mente começa a puxar atividades. Sabotador. É o esquivo me perturbando, entendeu? É isso. Quer ver outro terrível, que quem tem o esquivo vai perceber? Você vai ver uma mensagem no Instagram. Ah, eu não tenho mensagem. Aí você começa a rolar o Instagram, rolar o Facebook. Você começa a rolar. Quando você vê, você está 5 minutos ali. Sabotador. Sabotador. Para quem é mais sanguíneo, né, que gosta muito de conversar, gente, uma mensagem no WhatsApp danou sua vida, que é o que acontece comigo. Então, eu preciso dar conta, eu preciso decidir se quem vai falar comigo é o meu sábio, porque eu já sei que é o sabotador, eu já tenho o conhecimento necessário, né? Ou se vai ser o sabotador. Aí depois que você faz isso, que agora veio uma consciência que talvez você não tinha, é o quê? Ah, perdi tempo aqui. Aí vem aquela frustração e um pensamento assim, ó, já perdi, já desanimei, já não vou fazer mais isso. Não tem? Fala aí se você está vivendo esse momento. O que é? Espera aí, você tem que alimentar seu sábio nessa hora. Entende? Então a ideia é que a gente precisa pensar sobre isso. Mas deixa eu te dar um conceito que é ligado à sistêmica, né? Consciência sistêmica, que é muito inteligente. A sistêmica, ela estuda, gente, o movimento sistêmico do universo. Quando eu falo com você sobre sistêmica, eu estou falando assim, ó, é o movimento do universo. É o movimento desse grande sistema, tá? Onde quem é a poderosa, vamos dizer assim, é a vida, né? A vida é o grande sistema que nós vivemos, tá? Pois é, Gi, quando você conseguir fazer, pensar, planejar e realizar
com o mínimo de interrupção, aí a gente é controlada. Porque, na verdade, os referenciais de controle que nós temos de celular e tudo mais é muito louco. As pessoas ficam horas na internet. Então, na nossa cabeça, se eu faço isso várias vezes no dia, mas rapidinho, tá tudo bem, né? Mas é porque o padrão é disfuncional, tá? O referencial tá muito ruim. Então, quando você faz menos, você já acha... isso é da mente, isso são sabotadores. Mas a verdade é o que eu tô perdendo com isso. O que eu tô deixando de fazer, o que eu tô deixando de realizar, entendeu? E isso me tira satisfação. Então, tem que dominar esse trem. Então, olha só, nesse grande sistema chamado vida, nós entramos, né, como seres humanos, e nós temos um processo de desenvolvimento. Você sabe que os sabotadores vêm com uma boa intenção, tá? É uma ferramenta de proteção nossa mesmo, da nossa mente e do nosso cérebro, para nos proteger quando criança das circunstâncias, dos acontecimentos, tá? Então ele vai criando alguns sistemas de defesa, alguns anjinhos guardiões. Mas os anjinhos guardiões, eles perdem a função à medida que você entra na fase adulta. Só que, dependendo do sistema familiar que você tem, e nem vou dizer, tá, gente, é assim, ó. Ai, na minha casa tinha muita briga, né? Muita briga, muita confusão. Aí, o sabotador esquivo se levanta para fugir da realidade. E outros sabotadores, tá? Outros. Ó, na minha casa tem muita briga, mas se eu for lá no meio da briga, criança, tá? Eu criança, eu vou lá no meio daquela confusão e eu peço para não brigar, e eu beijo a mamãe, e eu beijo o papai, e aí eu consigo equilibrar, eu começo um outro sabotador, entendeu? Prestativo, né? Aquele que eu vou sempre fazer as coisas para as pessoas, porque eu sei que elas vão me amar mais quando o papai para de brigar com a mamãe, ela me agradece, então ela me ama mais quando ela me agradece. E pode ser outros sabotadores, tá? Lembra que você é responsável por tudo na sua vida, 100%. Então, estudar os sabotadores é sua obrigação. Vai lá no grupo, pega os conceitos e estuda. Não tem jeito, gente. Ah, Cirlei, eu não tenho tempo, acordo 1 hora antes. Ah, Cirlei, eu não consigo, dorme 1 hora mais tarde. De verdade, eu não tenho liberdade de dizer pra você que você vai ficar alimentada só com o que eu te digo em 1 hora de live. Esquece o assunto. Não vai funcionar. Então, você tem que ser autodidata, você tem que pesquisar, tá bom? E, gente, pelo amor de Deus, como eu queria poder botar isso no seu coração. Tem momentos da nossa vida que eles são singulares, únicos, decisivos. Decisivos. Se você descobrir os seus sabotadores e você não se posiciona, você não vai ficar igual antes da jornada, você vai ficar pior. Porque vai entrar no seu coração, nas suas emoções, um sentimento de incapacidade. Ai, a amiga do grupo cresceu. Olha, a amiga do grupo conseguiu. Eu não consegui. Agora, você não conseguiu, não é porque te faltam os atributos, porque não falta. Não é porque te falta conhecimento, porque você recebeu conhecimento. Não é porque te falta consciência. A consciência mínima você já tem. O fio do novelo, ele já foi desenroscado do novelo. Mas quem vai rolar o novelo é você. Então, quem tem um pico de vitimismo muito alto, se vigia. Quem tem um pico de esquivo, cara, eu tenho. Mas eu decidi que eu não vou fugir daquilo que eu preciso fazer. Eu não vou fugir daqueles enfrentamentos que eu preciso. Agora eu vou alimentar meu sábio, não é? Tá? Vocês estão tendo movimentos muito legais agora, por exemplo, que alguns estão com os relacionamentos conjugais sendo restaurados. Mas se você deixar o seu sabotador crítico entrar nessa relação, por exemplo, ai, meu marido não me dava atenção, meu marido, agora ele tá dando. Ai, aí você vai com o seu sabotador crítico dizendo, sabe? Agora você vem todo legalzinho, mas antes você fez isso comigo, aquilo comigo, e PPP, e eu não aceito mais, e eu não quero. Crítico! Tá rodando lá, entendeu? Lá atrás, que é onde eu vou chegar agora, tá? Então, tem que conhecer, tem que se olhar. E aproveita esse tempo para perguntar, aproveita esse tempo para crescer, tá bom? Crescer. Acho que essa é a grande sacada. Quem é vitimista vai querer ficar no vitimismo. Vai querer, gente. É um movimento. Quem é crítico vai querer criticar tudo. O esquivo vai querer vazar,
né? O super realizador, eu não tenho tempo, porque eu tenho muita coisa para fazer, eu não tenho tempo para ficar estudando isso não, Cirlei. Hiperrealizador. Vai se lascar, não vai avançar. Tem que tomar uma atitude. E vou dizer para você, eu já fui hiperrealizadora. Eu já trabalhei incansavelmente, tá? Chegava 8 horas no escritório, saía da minha escola 21h30. Eu tinha 10, 15 minutos para ficar com a Ana Júlia bebê. A minha irmã renunciou à vida dela para cuidar da minha filha, tá? Ai, eu era, sabe, eu não podia ficar, porque eu precisava do dinheiro da advocacia e eu precisava do dinheiro da escola. Sabe o que aconteceu? Fiquei doente, quase perdi meu marido, meus filhos, adolescentes, desandando tudo, e minha filhinha crescendo sem um pingo de atenção da mãe. Ela chamava minha irmã de mãe e não chamava a mim. Fazia uma confusão na cabecinha da bichinha. Tá? O que aconteceu? Adoeci, gente, fiquei doente. Tá? A hora que eu, né, graças a Deus, Deus existe, porque eu não teria essa consciência se ele não tivesse ali me dado uma doença, né? Ele não me deu. Ele permitiu, tá bom? Doença é ruim, doença não vem de Deus. Mas ele permitiu pelas minhas próprias escolhas e aí deu um start na minha vida começou a mudar. Então, assim, o detalhe, o dinheiro da advocacia, vai dizer que é loucura, gente. Não fez falta. Porque eu era uma péssima gestora financeira, que estou crescendo nisso no processo, uma péssima gestora financeira, e o que eu ganhava, eu nem sabia com que eu gastava. Entende? Então, se posso te dar um conselho, não deixa teus sabotadores decidir o seu processo de crescimento, tá bom? Mas vamos lá. Nesse movimento sistêmico de desenvolvimento humano, os sabotadores tiveram a sua função, eles deviam ficar ali, ou seja, eles não poderiam ser fortalecidos, tá? Ele teve a função de proteger, de guardar a sua criança, tá? Você enquanto criança, mas ele acabou evoluindo, por quê? Porque não foi gerado em você um processo de sabedoria, de responsabilização, de crescimento. E quando foi disfuncional. Então, de repente, uma criança muito negligenciada, cresceu muito precoce, já pensou cedinho, muito novinha, começou a fazer coisas, cuidar dos irmãos e trabalhar e bababá. Os sabotadores se levantaram. Ou então foi muito protegido, muito minimizado, achava que não tinha capacidade para nada, cresceu doente, seja lá o que for. Tá? Olha, meu pai abandonou minha mãe, separaram, nós ficamos sozinhos, nós tivemos que se virar, minha mãe entrou em crise. Sabotadores se levantaram também. E aí você vai saber quais são os seus, tá? O que você precisa entender? Nós temos, nesse movimento saudável, sistêmico, sabe? Essa questão universal, espiritual, existe só 2 movimentos. 2. Eu sou criança e eu sou adulto. Não existe nesse movimento o adolescente, eu não sei se você sabe disso. Adolescente, gente, é um conceito do Ocidente, é um conceito do nosso povo, da nossa cultura, é cultural. Lembra dos princípios universais e das questões culturais? Então, cultural, são valores culturais. Então, a gente inventou uma pessoinha, uma figura ali no meio desse processo. Estou falando para vocês a partir de uma base teórica sistêmica, a partir de uma base teórica espiritual e filosófica. Existem outras correntes. Eu estou dizendo para você o que eu aprendo desde a Bíblia até a ciência, ok? Então não existe isso. Como é que a natureza entende a gente? Criança antes da menstruação, antes do processo ali de puberdade, desenvolvimento orgânico, biológico, e depois fase adulta, tá? Você sabe que a criança não nasce com 10 anos, né? Grandinha. Então, a fase de criança, ela vai evoluindo. A mesma coisa é a fase adulta, tá? Começo da fase adulta, ela vai evoluindo, evoluindo, evoluindo. Qual o termômetro para a natureza entender isso? A fase biológica. A menina menstruou, ela é adulta, tá? E não entenda, porque muitas vezes fala, mas adulta, não sabe nada, não tem responsabilidade. Você está falando de um contexto de construção social, que é seu papel de mãe, o meu, do pai, da professora, né, da sociedade. Mas eu estou falando biologicamente, tá? Esse é o saudável. Então, esses 2 movimentos, ele continua para a vida. Como? Eu saí da infância biologicamente.
Mas a infância não saiu de mim aqui, nas emoções, na minha mente, no meu inconsciente, tá? E aí, o que eu trago de lá, Cirlei? Você traz tudo que foi construído pela sua família, que foi construído pela sua comunidade, que foi construído pela sociedade em que você está. Então, neste momento da infância, que os sabotadores se levantaram, tá? Para te proteger, eles foram alimentados. Eles foram alimentados. Por exemplo, eu cresci numa família muito complicada, com muito problema. Meu pai era abusivo, minha mãe era deprimida, ou até mesmo a minha família foi muito boa, Cirlei, muito boa, tá? Minha mãe, meu pai eram maravilhosos, mas pode levantar, por exemplo, um sabotador do medo, né? Um sabotador que te traz, que se levanta para dizer assim, eu preciso me proteger porque a minha mãe pode morrer. E se minha mãe morrer? E se o meu pai morrer? E quando seu pai ficou desempregado, ele ficou tenso, nervoso, né? E aí a sua mãe teve que se desdobrar para administrar a casa, para poder ter o que comer. Tudo isso nesse processo vai se levantando os sabotadores, percebe? Então, numa família redondinha, que a gente chama de saudável, né? Não existe família saudável, viu, gente, no 100%. Todas têm as suas disfunções. Mas por isso que a gente valoriza tanto o amor, tanto tempo de qualidade, né? Tanto essa coisa do olhar e lógico, né? Instruir, treinar, preparar para a vida. Então, tudo isso gera sabotadores. Esses sabotadores, eles não ficam ali na infância. Não é aquela coisa que a menina menstruou, o menino começa a liberar os hormônios, tal, que vai eliminar, que vai esquecer. Não, eles vão permanecer. Quando eu não tenho no meu processo de infância, um processo de treinamento emocional, princípios claros, eu sou treinado mesmo a fazer o que é certo, eu sou treinado a me esforçar porque eu tenho dificuldade, mas se eu me esforçar eu me supero. Uma consciência de organização, de rotina, de responsabilização, uma responsabilidade enquanto família, né? Respeitar o meu irmão, amar o meu irmão, respeitar o meu pai, amar meu pai. Se não for um processo que me leva para a liberdade, né? Obediência, quem já ficou comigo na jornada, quem vê meus vídeos sabe. Obediência, responsabilidade e liberdade. Se esse processo não é feito da forma consciente, os sabotadores se fortalecem, ok? Desde pequeno, você já tem o seu sábio, já tem o seu processo de consciência, tá? Que envolve o seu racional. E ele é construído mesmo, ele é alimentado, né, por tudo aquilo que eu aprendo que é bom, tá? Então, por isso a gente fala que tem que ser muito intencional no processo. Mas o seu pai e sua mãe não sabia disso. Mas, sistemicamente falando, você tem o sábio, nossa, tá quase na hora, né? Você tem os seus sabotadores e o sábio. O problema é que hoje nós alimentamos o sábio, tá? Nós alimentamos, os sabotadores. E a ideia é alimentar o sábio. O sábio necessariamente alimentado primeiro pela consciência, tá? Consciência de que sabotadores você tem e por decisões claras que você quer. Por isso que você precisa de um código mental poderoso de quem você é. Você sabe o que você pode? Sei. Então, aquele sabotador que diz que eu não sei, eu vou eliminar. Ah, eu sou vítima. Nossa, tudo é culpa dos outros. Você já sabe que você é 100% responsável pela tua vida, pelas ações que você tem agora, pelas realidades que você cria a partir daquilo que te acontece. Então, o sabotador de vitimização já está 50% eliminado. Quando ele vir, você vai dizer para ele que fica no seu canto. Tá joia? Bom, quando as situações aconteceram, você criou sabotadores e toda vez que uma situação acontece, você resgata a força daquele sabotador. Por exemplo, quando era criança, meu pai nos abandonou, foi embora, tá? E na sistêmica a gente tem um conceito, tá? Uma conta ali, um cálculozinho, que é o cálculo da realidade. A realidade que você vive, ela é resultado do fato, o que aconteceu, tá? E da sua interpretação para o fato. Quando você interpretou o fato, criou uma realidade mental, tudo aqui dentro, uma realidade mental. Aí, quando você interpreta essa realidade, tá? Você interpreta na base do seu sabotador. Eu vou falar mais sobre isso amanhã, tá?
A base é o seu sabotador. E aí, por exemplo, meu pai me abandonou quando eu era criança. Qual é o fato? O pai abandonou. Como você interpretou isso? Tá? Eu não sou amada. Eu não mereci o amor dele. Aí ele me abandonou porque a culpa é minha. Eu não fui uma boa filha. Essa é uma interpretação. Qual o código que ficou? Qual é a realidade que criou? Se você tem o sabotador, eu não vou me aproximar das pessoas. Um sabotador que todos têm, né? Eu me torno crítico. Eu não vou me aproximar das pessoas. As pessoas vão me abandonar, porque eu não sou digna das pessoas. Ou o contrário, porque as pessoas são más. Nenhum homem presta. Meu pai me abandonou. Meu pai, que era meu pai, me abandonou. Nenhum homem presta. Então, é um exemplo, viu, gente? Aí cada um tem seu contexto. E aí, o que você vai fazer? Você cresce, se torna uma adulta e cada um que se aproxima de você, né, um namorado, um líder, um professor, um patrão, não presta. Me abandona. Meu pai me abandonou, então ele vai me abandonar também. E aí você cria distância das pessoas. Quem está decidindo os seus relacionamentos? O sabotador, não é o seu sábio. Como é que, de repente, o seu sábio resolveria isso, né? Como é que seria isso na cabeça, na sua cabeça, a partir de um pensamento intencional de sabedoria? Olha, eu aprendi, meu pai me abandonou e eu me senti muito, muito abandonada. Mas eu aprendi que eu sou amada, que eu sou importante, que eu tenho valor. E eu aprendi que as pessoas, tem pessoas que vivem bem, bons relacionamentos. E eu aprendi que se as pessoas fazem, eu posso fazer. Se as pessoas têm, eu posso ter. Então eu vou me abrir para esse relacionamento. Eu vou me permitir conhecer. Tá dando para entender? Né? Tá dando para você chegar num lugar de consciência? A Lisiane tá falando assim, é verdade, uma amiga perdeu a mãe criança, ela sofreu tanto sem a mãe que decidiu não ter filhos. Você entendeu? O sabotador, no caso dela, Lisiane, ele tá roubando o que ela tem de propósito essencial da vida. Na sistêmica, no movimento natural do universo, roubou dela o principal propósito, tá? Isso é dor, isso é dor. Ela vai chegar na fase de mais velha e ela vai se arrepender de não ter tido um filho. Ela vai se sentir só. É terrível, porque sabotador sabota, rouba você. É um inimigo, esse é o termo, né? Então, o que acontece? Se você tem uma consciência, se você tem o seu sábio em desenvolvimento, sua sabedoria se forma como? Gente, anota no seu diário, ela se forma pelo teu conhecimento, ok? Teu conhecimento. Pela forma como você muda os seus códigos sabotadores. Por isso que você tem que saber. E vou dizer, tá? 2 chaves básicas para isso. Fé, né? Conhecimento. 3, na verdade. Fé, conhecimento e ação. Entendeu? E ação. Elisiane, ela se apegou ao marido, o marido morre, ela pira, né? É terrível, gente. Porque tá fora de posição, tá disfuncional, né? Tá doente, tá? Então, você tendo fé, precisa de fé, gente. Precisa. Por isso que eu falei ontem muito sobre fé. Fortaleça a tua fé. Porque quando você não tiver força para esse sabotador, quando você não tiver... E esse sabotador, gente, ele vem com dor, ele vem com depressão, ele vem com sentimento de comiseração, ou ele vem com ira absurda. Uma ira absurda, uma revolta contra o mundo, contra Deus, contra tudo, tá? Por isso que o processo de perdão e auto-perdão é poderoso. E aí, o que a gente precisa entender? Eu tenho um fato hoje. Olha, as pessoas querem se aproximar de mim. Porque elas têm conexão, elas querem ter conexão comigo. É fato. Qual é a interpretação? Meu pai me abandonou, elas vão me abandonar. Aí você para e pensa. Isso é o meu sábio, é o meu sabotador. É o meu sabotador. Então eu vou substituir esse pensamento. E aí você substitui não só o pensamento, aquela estrutura mental, a gente fala muito sobre renovar a mente, né? Aquela estrutura mental. Mas aí o seu sábio começa a te convencer. Por quê? Porque nem todo mundo é como meu pai. E meu pai deve ter tido seus motivos, a sua história, né? E eu devo honra ao meu pai, independente do que ele fez. E aí você vai ministrando para você mesma, fortalecendo o seu sábio. E lógico, criar realidades materiais, físicas, reais, para que você possa sair do seu módulo de sabotador. Entendeu?
Então, isso é fundamental, tá? Então, sempre, gente, sempre, agora, a partir de hoje, todo comportamento. Procrastinei hoje. Procrastinei. Tem a ver aí com sabotador. Tá, aí você pensa, por que eu procrastinei? Eu fiquei com medo? Porque o medo é um sabotador, né? Ele tá ali, ó. Ou eu acabei, eu fiquei com preguiça. Preguiça tá dentro do procrastinador. Medo tá dentro do procrastinador. Procrastinador tá dentro de muitos sabotadores, né? Tá? O esquivo, principalmente, é terrível. A vítima, tá? Ela procrastina, ela evita os conflitos dela. Então, você vai olhar e vai falar, peraí, por que eu não fiz minha rotina hoje? O que tem por trás disso? Qual é o sabotador? Vai lá no seu caderno e fala, o sabotador, esquivo, é isso, isso e isso, ele pensa isso, isso e isso, tá tudo no grupo. Tá. Qual é o pensamento sábio que eu vou pôr? Gente, isso é um exercício, igual matemática, tá? Continha lá, você tem que fazer para você começar a criar esses códigos mentais que vai te libertar, tá bom? Quando eu penso meu sabotador, você vai olhar e vai falar, esse é meu lado criança, porque ele não evoluiu, ele continuou. Eu cresci, me tornei mulher, mas eu ainda estou me comportando como uma criança. Quando eu estou no meu sabotador, eu estou me comportando como uma criança. Quando estou no meu nível sábio, no meu padrão de sábio, eu estou me comportando como um adulto. Então, vamos imaginar aí que, eu não consegui cumprir minha rotina. Quem está agindo em você? Seu lado adulto ou seu lado criança? Essa é a melhor forma de você chegar nessa equação. Ah, meu lado criança, então põe o seu lado adulto, o seu sábio para funcionar. Entendeu? Inclusive, é legal você pensar qual é o sabotador, qual comportamento ele gerou em você, porque aí você começa a codificar seus comportamentos, entendeu? Eu tive uma experiência muito legal esse ano no meu trabalho, que eu tive uma situação que não dá tempo de contar agora, mas eu fiquei no vitimismo. Ai, porque ela foi antiética, por quê? Porque graças a Deus, o meu lado sábio falou, ei, você não tem direito de pedir isso, você não tem, isso não é seu. Você tem que agradecer por você ter tido a oportunidade de viver realidades que não eram sua. Você teve privilégios. Nossa, aquilo foi libertador pra mim. Tanto é que eu tô aqui com vocês, feliz da vida. Rompeu, acabou o negócio. Tá entendendo, gente? Só tem 3 minutinhos pra gente terminar, né? Acho que tem mais uns 2, mas eu não queria terminar com 100%. Então, vamos lá. O exercício prático pra você. Depois a gente vai continuar gerando muita coisa aí. O exercício prático. Então, vamos... Analise as coisas que acontecem no seu dia hoje são fatos, ok? Fatos. Olhe o seu comportamento, vai ter situações específicas, como, por exemplo, o caso da rotina que a gente não cumpre, a organização que você não consegue romper, a tristeza profunda que instalou em você hoje. Fato, isso é um fato real, aconteceu, está acontecendo. Tá. Interpretei. Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou fazendo assim? Quais são os... quem está falando nessa situação? Quem está mandando aí? É a minha criança ou é o meu adulto? São os sabotadores, que é a minha criança, ou é o meu sábio, que é o meu adulto? Tá. Identifiquei. Então, isso tudo muito mental, tá? A hora que der, você vai pro seu diário. Que ação eu tenho que ter para romper isso? Qual é a ação que eu tenho que ter para romper isso? Ah, eu vou pôr um exemplo de procrastinar. Eu vou pôr o meu alarme do celular para despertar. Tá? Despertou uma vez, eu continuei procrastinando. Põe igual soneca, ele vai te chamar. De 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos. Você tem que lutar contra esse sistema, entendeu? Contra a sua criança. Sua criança, gente, apesar dela chamar criança no movimento de desenvolvimento, ela é mais experiente do que o seu adulto, porque você alimentou mais seus sabotadores do que você alimentou o sábio. A questão é que isso é um jogo de braço hoje, no sentido de você pensar quem eu estou alimentando. Quando eu procrastino, eu ponho lá o alarme, né, o timer do celular. Eu ponho para realizar, para fazer aquilo. E eu procrastinei de novo, e eu tenho que esperar o alerta e o alerta do celular. Pergunta na sua cabeça quem eu estou alimentando? Quem está falando? É a minha criança ou é o meu adulto?
E aí você vai fazer algo que o cérebro vai entender. Não para pensar, porque você vai ficar prostrado onde você está. Se você está dormindo, você não vai tomar atitude de levantar, porque o teu cérebro vai querer que você fique dormindo. Se você estiver ali rolando no Instagram, no Facebook, o teu cérebro vai falar, fica aqui porque isso é bom. Enfrentar os seus sabotadores não é bom, ele vai te deixar lá. Qual é o segredinho? 1, 2, 3, levanta e vai fazer. Não deixa seu cérebro pensar decidir para você. Quem pensa é a sua mente, é as suas decisões, é o seu sábio. Entendeu? Por isso que nesses momentos você rodar num padrão de fé, acreditar que você consegue, porque você consegue. Se alguém na face da terra conseguiu, você consegue. Tá entendendo? O processo que é diferente. Então, você entendendo isso, nós já são 8 horas, nós vamos encerrar. Você com certeza vai conseguir aí alimentar o teu sábio, né? Vai conseguir construir. Mas, gente, isso é um processo. Se você vê que você não está conseguindo, você pede ajuda. Põe guardiões, porque senão você não vai fazer. É um movimento, sim, do cérebro te manter na sua zona de conforto, mas é um conforto para destruição, para frustração, para você não avançar. Quando você tiver com 100 quilos, por exemplo, no meu caso, ele vai acionar com doenças para eu procurar um médico, mas não é assim que rola. Não é essa a ideia. Ele só vai acionar um sistema em você quando ele vê que agora está gerando perigo, mais perigo do que os sabotadores. Não dá para ficar nesse ponto, tá bom? Entender as atividades, quem tiver dúvida, lá no grupo a gente explica, tá? E eu espero sinceramente que nós possamos romper. Então hoje é seu dia de chegar a uma conclusão no final do dia. Quem tá mandando em mim? Minha criança ou o meu adulto? E entender que quem tem que mandar em você é teu sábio. É aquilo que você diz que é pra tua vida, tá bom? Um abraço, um beijo, um bom sábado e a gente se vê amanhã, se puder, já vai fazendo sua lista de atividades aí para você botar sua rotina em dia, tá? Beijo, gente, até amanhã.